Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar o Sintonizando Mais, 17º episódio. E hoje com os mestres dos mestres, hein? Ó, calma aí que eu já vou falar. Mas antes, você que nos ouve no Spotify ou no Deezer, segue lá e compartilha com todo mundo, valeu? E você que nos assiste no YouTube, que está chegando a primeira vez, meu compadre e minha comadre, dá mole não, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha, hein? E aciona também o sininho das notificações, para vocês ficar por dentro de todas as novidades que postarmos aqui, beleza? Fez tudo isso? Agora é o seguinte, eu trago uma novidade para você, hein? Você que quer um serviço personalizado, eu trago a solução para você, ó. Camisas assim como essa, ó, tecido de qualidade, boné assim como esse e canecas assim como essa, hein? Você encontra em um só lugar, hein? Biel Grafite Estamparia, é isso mesmo. Aqui no cantinho tem um QR Code, é só você escanear com o seu celular, fazer o seu orçamento e detalhe, hein? Se disser que foi pelo Sintonizando Mais, você ganha um super desconto. Então não dá mole não. Escaneie aqui o QR Code, faça o seu orçamento e saia com o seu serviço personalizado. Biel Grafite, você pensa e ele faz, porque o cara é brabo demais, hein? Ô Gordinho, brabo demais também é o nosso convidado que está aqui hoje, hein? Ele que é cantor, professor de canto dos maiores artistas aí do momento. Você sabe de quem que eu tô falando, meu compadre? Está no ar, o Sintonizando Mais, com Jaime Cardoso, Recebam com muito carinho, com uma salva de palmas, ele, Pedro Lima! Seja bem-vindo, mestre! O cara se aplaude, né? Porra, seja bem-vindo, meu. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos trocar ideia bastante aí sobre a trajetória, a carreira e tudo sobre técnicas vocais com o mestre Pedro Lima hoje, hein? Vamos lá. Vamos conversar bastante aí. Já começo te perguntando o seguinte, pra galera que não conhece, quem é o Pedro Lima? Quem é o Pedro Lima? O Pedro Lima é um jovem senhor de 63 anos, nascido e criado na Praça Seca. Na verdade, até os 2 anos de idade eu morei em Saracuruna. E depois fui para a Praça Seca e me criei lá, né? Que é formado em canto pela Eno Rio. Então, eu sou um cantor de canudo, né? Cantor de diploma, assim. O cara é formado em canto. E comecei tarde, eu sou um cantor tardio, assim, aos 24 anos eu resolvi começar essa história de ser cantor, né? E aí busquei um coral, cantei no coral, depois cantei em outro coral, fui contratado por um grupo vocal chamado A Garganta Profunda, que era um grupo de música brasileira, que a gente fez um sucesso absurdo, assim, no Brasil e no mundo. Depois disso eu comecei a cantar aos 40 anos, eu me formei em canto pela Unirio, e entrei para o mundo dos musicais, fazendo o musical do Miguel Falabella. Eu fui lá, fiz um teste, passei, e a partir daí eu comecei esse trajeto pelo mundo, né, pelos palcos dos musicais brasileiros. Fiz alguns com Miguel, fiz uns outros com outros tantos diretores assim, isso há 20 anos, né? Eu estava fazendo 40 anos, estou com 63 hoje, ou seja, 15 anos de Garganta Profunda, mais 23 de teatro musical brasileiro. E desses espetáculos de teatro musical brasileiro, eu fui também preparador vocal de alguns deles. Então, eu tenho esse trabalho de cantor, ator e preparador vocal. Olha aí que bacana, hein? Essa aí é a galera que não sabia. Então, o Pedro Lima também é ator, né? Atuou em teatro também. 20 anos fazendo muitos musicais por aí, nos palcos do Rio de Janeiro. E bacana, como é que é preparar um artista, ou até mesmo uma pessoa que ela nunca cantou, ou precisa interpretar alguma coisa no teatro, no cinema? Como que é assim? Tem uma facilidade? Qual é a técnica aplicada? Como é que funciona esse processo aí? Beleza, boa pergunta. Eu tenho, inclusive, assim, eu formei uma escola de canto. Chama Escola Pedro Lima. Pode ir lá no Instagram e colocar @Escola Pedro Lima. Vocês vão ver o trabalho lá. Na escola, eu brinco que eu recebo de besouros a uirapurus. Então tem besouro, tem pardal, tem tico-tico, sabiá, culeiro, bicudo, avinhado, e assim, tem tudo que é tipo de curió, né? Tem todo tipo de cantor.
Na escola eu não faço nivelamento, então quer cantar, chega lá e eu vou entendendo e atendendo as necessidades individuais. É uma escola de canto em grupo, não é uma escola de canto coral, é de canto em grupo, onde a gente trabalha os fundamentos da técnica vocal, mas entende as necessidades individuais. Então eu brinco que eu prescrevo um repertório que vai ajudar a desenvolver habilidades específicas em cada criatura, né? Já nesse outro trabalho mais específico, Evandro Malandro, por exemplo, que é o intérprete da Grande Rio e que é meu aluno desde 2019. Brabo, o melhor que nós temos aí no momento. Pô, eu sou suspeito para falar, mas o maluco tá... Alô, Evandro Malandro! Fala, garoto! Tá cantando muito. Isso! Podemos! Então, até isso, até o grito de guerra a gente trabalhou. Entendeu? Caramba, até o grito... Até a embocadura até essa parte que ele... Até a embocadura do grito de guerra. Como é que coloca, como é que faz, como é que... Entendeu? E aí já é um trabalho muito específico, direcionado, no caso do Evandro, à interpretação de samba enredo. Então, a aula de canto, ela é muito personificada ou personalizada, como se queira, ou muito individualizada, né? Para cada pessoa tem a gente uma forma atende a necessidade de cada corpo. Como cada corpo estrutura os seus mecanismos para a produção do som direcionado à necessidade específica desse cantor, no caso do Evandro, samba enredo. Então cada pessoa ela é usada uma técnica diferente para atingir certos tipos de nota, não é isso? Por exemplo, eu não consigo atingir uma nota que o Evandro faz, porque eu não sou cantor igual. Eu até brinco nessa questão porque eu sou fã dele, né? Isso! Mas assim, fazer a forma que ele faz sem danificar as cordas vocais, né? Porque ele faz isso durante um ensaio, durante um desfile, inúmeras vezes, né? Assim, atingir uma nota alta, assim, dar aquela puxada. Então, uma coisa que, pra mim, já seria complicada. Aí, já usaria uma técnica diferente, né, no caso. Aí é que tá. A técnica, ela é absolutamente a mesma para você e pro Evandro Malandro. Ah, é? A técnica é exatamente a mesma. Como a gente vai aplicar essa técnica e como você se desenvolve muscularmente, porque cantar é uma atividade física. Então, como qualquer outra atividade física, precisa de repetição, precisa de treino, precisa de entendimento muscular dos músculos envolvidos para essa função, né? Vou para a academia, vou malhar bíceps, então existe um exercício para bíceps. Vou para a academia, vou malhar coxa, tem um exercício para coxa. Vou para aula de canto, quero cantar grave aqui, quero cantar agudo aqui, quero cantar agudo com muita potência, assim, quero cantar isso, quero cantar aquilo. Então, mas as bases técnicas são exatamente as mesmas. A aplicação é que vai ser outra. Entendeu? Então, se você for meu aluno, eu vou falar para você as mesmas coisas que eu falo para o Evandro. Só que um nível de aprofundamento é que é outro. Então, as bases técnicas são as mesmas, né? Chega lá um moleque lá de 50 quilos, vai fazer o mesmo exercício que o cara que ganha o negócio de fisiculturismo lá. Só que você aumenta a carga, você muda a carga, você muda o suplemento, você muda as coisas. Ou seja... E também já está um certo tempo praticando aquilo, né? Precisa de repetição, precisa de empenho, porque também tem uma coisa do imediatismo que acontece hoje, né? Então o cara liga para mim e fala, em quanto tempo eu fico bom? Eu falei, cara, se alguém disser para você, foge. Não existe um tempo para se ficar bom. E o que é bom também, né? Outra pergunta. O que é bom? Vai da dedicação da pessoa e o período que ela fica para até chegar na... Até um jogador de futebol. O jogador de futebol começa, ele vai atingir o auge dele ali de maturidade aos 28 anos, 30 ali, que tá no auge, né? Mesma coisa, acredito eu, que seja o cantor, né? Sim. Até ele vai no período, quanto mais tempo ele vai tendo uma maturidade vocal ali. Vai consolidando, vai criando uma inteligência artística também, entendeu? Você vai entendendo da matéria com a qual você trabalha. Essa que é a onda. Então você vai ficando mais esperto. Saber o que está fazendo, né? Vai sabendo o que está fazendo. Assim, o som deve ser elaborado. E eu fiz uma conta outro dia lá com o Evandro e com os meninos do carro de som que num ensaio, né, ou no desfile, que agora voltou a ter 1h20, a música, o samba enredo é cantado aproximadamente 35 vezes. Imagina, 35, 40, não sei. Imagina você cantar a mesma música 35 vezes. Durante os ensaios, toda terça, todo domingo. Ou seja, você não pode fazer uma mera repetição. Se você faz uma mera repetição, você está perdendo a possibilidade do aprimoramento. Então, a repetição é a oportunidade do aprimoramento. Então, a cada vez que eu repito,
o que eu não consegui fazer na repetição anterior que eu posso aprimorar nessa? Então, no final das 35 passadas do samba durante um desfile, o que se espera é que na 35ª você tenha cantado melhor do que a primeira. Ou pelo menos mantido o nível. A repetição é a possibilidade do aprimoramento, né? Do esmero. Então, se esmerar, precisa repetir. Eu estava falando com meu filho agora, que foi fazer prova de matemática, estava nervoso, eu falei, cara, repete. Tem que fazer o mesmo exercício. Mas eu já fiz, não, faz 15 vezes, para quando chegar o exercício na sua frente, você saber qual o caminho transitar dentro da equação, seja qual seja o problema que você tem, né? A Rebeca Andrade, para dar aquele monte de salto e cair em pezinha, bonitinha, sorridente, quantas vezes ela praticou aqui? A repetição, né? E o mais impressionante, porque citando o Evandro, né? Termina um desfile, ou ensaio, ou seja lá o que ele estiver cantando, ele dá entrevista, ele fala, não parece que não afeta. Isso também é da técnica, né? Isso também é da técnica. E aí tem uma coisa que é muito importante entender, que... Para aquela câmera ali. Já foca nela. Que o cantor, ele não é um canário. Aliás, não me chamem de canário, que eu não gosto. É igual o intérprete. Não é o puxador, tá? É o intérprete. O Jamelão trouxe essa máxima, né? De que puxador era puxador de carro. Puxador é puxador de carro. Puxador de samba enredo, não. É intérprete de samba enredo. O Jamelão, quando chegou a falar isso, ele já tinha gravado uma infinidade de LPs. Para quem é mais novo, o LP era uma bolacha de acetato que você colocava num artefato chamado vitrola. E sobre esse artefato que você botava na vitrola, você colocava uma agulha que era de diamante, safira, alguma pedra, que girava e magicamente saía som nas suas caixas. Né? Hoje em dia está tudo no celular. Mas enfim, o Jamelão já tinha gravado muitos LPs com a obra do Lupicínio Rodrigues, entendeu? Ele cantava com a Orquestra Tabajara, que é uma super orquestra, com naipes de saxofone, bateria, piano, era uma coisa contrabaixo, ele era um intérprete, sim. E ele se sentiu diminuído na palavra da repórter em reduzi-lo a um puxador. E aí depende da criatura também. Tem gente que não se importa, que entende que essa função do intérprete de samba enredo é um puxador. Por que ele puxa? Tem uma coisa que eu falei outro dia que eu achei bonito, vou repetir, que é, para aquela câmera ali, sobre as ondas sonoras da voz de um intérprete de samba enredo, navega uma escola de samba inteira, ou navegam escolas de samba, e ainda mergulham os espectadores desse fabuloso espetáculo, que é um desfile de samba enredo do carnaval brasileiro. E o carnaval carioca é um dos mais esplêndidos, né? Então é isso. Sobre a onda sonora da voz desse intérprete, acontece tudo. Ele conta a história, que é um enredo, as pessoas sambam sobre essas ondas sonoras, passa uma emoção, as pessoas cantam, as pessoas recebem a emoção, e agora está se olhando, se preocupando com esse profissional, né, da estrutura da escola de samba, e que não é nem um quesito, né? O canto não é um quesito, mas, ironicamente, esse cantor e toda a música da escola de samba, a gente põe a bateria, põe todo o carro de som, com cavaquinho, violão, etc., é quem conduz o espetáculo. Né? Ou seja, a importância da voz no espetáculo, que é um desfile de escola de samba. É fabuloso. Cara, para você ver assim que existe muita coisa acontecendo pelos bastidores até chegar ao momento final, né? A preparação, não é só o período, falando de carnaval, né? Não é só aquele período, fevereiro ou março, é um ano todo uma preparação para você chegar até aquele momento. Sim. No momento final, né? E apresentar tudo aquilo que foi trabalhado o ano todo. Né? O Evandro até te venera por isso, como a gente estava até conversando em off aqui, porque ele sempre fala, meu professor Pedro Lima me prepara, me ensina as técnicas, faz isso, isso e isso comigo, e então assim, é de suma importância, né? E como você até tinha falado, né, que uma das primeiras escolas a te procurar para poder fazer esse trabalho foi a Grande Rio. Foi. Já agora, creio que se não tiver, vai ter outras querendo fazer esse trabalho também. Através da Grande Rio foi a minha inserção no mercado do samba enredo.
né? Eu trabalho com preparação vocal, eu preparei o Babu Santana para fazer o filme do Tim Maia, homenagem ao Tim Maia. Tem um filme que saiu agora, há pouco tempo, que é sobre a vida, é uma cinebiografia do Claudinho Bochecha, que eu também preparei esses dois cantores. O Miguel Falabella, que faz todos os musicais por aí, eu sou o preparador vocal do Miguel. Ou seja, eu já tinha esse trabalho de preparação vocal, mas não direcionado a samba enredo. Recebo um telefonema do senhor Jaider e me convidando para fazer esse trabalho com o Evandro. O Evandro foi na casa com o Thiago Monteiro, sentaram na sala, a gente conversou. Eu sugeri que a gente estendesse esse trabalho ao carro de som, porque de nada adiantava o Evandro estar cantando com a beleza e desenvoltura que ele está cantando. E os outros 7 não. Não adiantaria nada. Então foi, assim, pelo que eu entendo e percebo, foi a primeira escola, a Grande Rio, a ter essa preocupação com esse profissional, que é o profissional que conduz através da sua voz umas 4 mil componentes, né? Eu não sei exatamente quantos componentes tem, mas é uma... bota 4 mil, 3.200, às vezes 3.800. Conduz e conta toda uma história, né? Que é o enredo. E agora eu faço esse trabalho também com o carro de som da Vila Isabel e tem alguns outros cantores. Tem a Cacá Nascimento, que é uma cantora jovem da Mangueira, tem o Luan Lima, que é um cantor jovem também do Salgueiro, e alguns outros já entenderam a importância, né, desse trabalho. O Rafael Tinguinha, por exemplo, que é da Vila Isabel, já está cantando na Unidos da Tijuca, se não me falha a memória, já está cantando na São Clemente. Já fez aula com você? Sim, que ele faz parte do carro de som da Vila Isabel. Bacana. Ou seja, a gente pensa que está ali no meio de uma multidão que ninguém está percebendo, mas a gente nunca está fora de foco. Essa é a coisa. Por isso que eu falo ali, quando se está... estou no enquadro, é só um ensaio aqui na quadra. Não é só um ensaio na quadra, é o ensaio da quadra. É a sua oportunidade de ensaiar, de repetir, né? O ensaio da quadra não é só chegar lá e cantar. Não. O ensaio da quadra é o aprimoramento. É um trabalho que está acontecendo ali, não é? Com esse cantor. E não é só com o cantor, com toda a comunidade do samba, né? As passistas estão treinando, os desfilantes estão treinando, as alas coreografadas estão treinando, mas especialmente cantor bateria está treinando, entendeu? E a repetição é a hora do esmero, é a hora eu já falei isso, mas é uma coisa que eu falo todas as vezes para todos os alunos, né? E eu acho de suma importância esse trabalho. E o Evandro, ele é chato enquanto a isso. O Castelinho até falou assim que ele cobra mesmo. Né? Ele passa, alguém desafinou, cantou alguma coisa fora, ele briga. O próprio Castelinho falou aqui. Aí já entra o Fafá na bateria também, mesma coisa. Tem uma seriedade, um comprometimento ali de cobrar a rapaziada ali pra perfeição. Eu vou no ensaio da Grande Rio quase toda terça-feira e vejo. Ali não tá acontecendo simplesmente uma diversão. Óbvio, você se diverte trabalhando. Mas assim, é uma seriedade. Se leva as coisas muito a sério no ensaio. Sim. Eu falo da Grande Rio, mas com certeza tem outras escolas também. Mas falando da Grande Rio, eu vejo ali que tem uma seriedade nos ensaios. E é colocado em prática tudo que é trabalhado. Ao meu modo de ver, eu que estou de fora. É isso. É colocado em prática. É isso. E se não é isso, deveria ser isso. Porque assim, numa quadra ou num desfile, quem se diverte é a galera que vai lá para tomar cerveja e assistir. Mesmo os passistas, as passistas, que você vê aquela beleza do samba, estão só se divertindo? Não, eles estão treinando. Quem está se divertindo é quem está sentadinho com um copo de cerveja. Sou eu que estou lá. No desfile, quem está se divertindo são os camarotes, são as arquibancadas, entendeu? Nesse momento, você é o profissional que está conduzindo essa estrutura. Então, é divertido? É bom de brincar? Então, leva a sério a brincadeira. Isso aí, leva a sério, Leva a sério a brincadeira. Então, o Fafá vai cobrar, o Evandro vai cobrar, o Douglas lá vai cobrar. Então, precisa se cobrar, se não a perfeição, a melhor performance possível, porque somos profissionais dessa área. Porque senão a gente não passa e não recebe o respeito que os artistas precisamos respeitar. Ter. Né? Porque senão o artista vira só o cara que não, dá um prato de comida e uma caneca de cerveja, o cara dá... Não, irmão. Eu estudei, eu fiz uma faculdade de canto.
Entendeu? Aqui tem um trabalho e tem uma qualificação, Tem né? uma qualificação. É. O Evandro, ele estudou flauta, estudou saxofone, ele estuda violão, estuda cavaquinho, estuda não sei o quê. Ou seja, os artistas, né? Sei lá, eu me lembro de eu em casa lá, falando com meu pai, não, eu sou um artista. E meu pai falava, não, eu falei, pô, mas você chega em casa. Papai chegava em casa, ele ia ouvir Jamelão. Ele ia ouvir Nosso Gonçalves, ia ouvir Elisete Cardoso na vitrola, ou ia ver o Tarcísio Meira na televisão. São artistas, ninguém vive sem arte nesse país. Não. Ninguém vive sem arte no mundo. E o artista, ironicamente ou contraditoriamente, leva o carimbo do vagabundo, né? Do cara que tá aí, tu tá se divertindo enquanto eu tô trabalhando. Não, eu não tô me divertindo, não. Eu tô trabalhando para você se divertir. Isso aí, exatamente isso. Essa aqui é a onda. É um trabalho agradável, mas eu levo a sério o meu trabalho. Com certeza, com certeza. É satisfatório você fazer o que gosta, mas assim, fazer primeiro o trabalho sério. Precisa de empenho. Né? Precisa de empenho. Eu trabalho também com a Pimpolhos, né? Que são os cantores mirins. As mirim da Grande Rio. Da Grande Rio. E é o pensamento que eu procuro disseminar nessa juventude, entendeu? E tem um ditado, né, de internet, de um meme, que é quem vê corre não vê close. Quem vê close não vê corre. É isso. Pô, apareceu lá bonitão na plateia da Grande Rio. Mas vai ver. Não vê o trabalho que foi feito. O número de horas envolvidas nessa função artística. E né? fazendo a pessoa entender, né? Especialmente a nova geração, né? É difícil fazer eles entenderem ou eles são comprometidos? A nova geração, assim, com a qual eu trabalho, percebe. Eu sou instrutor também da Escola Sesc de Artes Dramáticas, que é um núcleo. Eu acabei de formar uma turma agora lá. E essa nova geração, ela percebeu a necessidade do trabalho. Eu formei 2 turmas lá, né, de atores, assim. E com a galera do Samba Enredo, eu tenho dois cantores de 16 e 20 anos, assim, que é o Luan Lima, que é do Salgueiro, a Cacá Nascimento, que tem 17, sei lá, que é da Mangueira. Eles entendem absolutamente a necessidade da disciplina dessa atividade. E aí, o carro de som da Vila Isabel é um pouco mais jovem que o carro de som da Grande Rio, mas também essas criaturas, eles entenderam, a partir desse contato comigo, que poderia ter sido um outro profissional qualquer, mas eu sou um cara muito gente boa, mas tem uma severidade ali na condução. E entenderam isso, a necessidade do empenho. Então, assim, você artista é mais fácil? Não é fácil. Não é fácil, inclusive, de ganhar dinheiro para pagar as contas. Exatamente. O que talvez seja o pior. Exatamente, né? As pessoas que acham que é fácil, e por isso que eu acho a importância do Pedro Lima estar falando isso, porque hoje você que quer iniciar no mundo artístico, precisa primeiro ter um trabalho, né? Se preparar para aquilo ali. Você não vai encontrar coisas fáceis, vai encontrar obstáculos. Então, assim, mas você se preparando para aquilo ali, você vai suportar, vai passar os obstáculos e vai seguir sua caminhada. Então, o Pedro Lima aqui está falando em relação ao canto. Você aí que está assistindo e quer ser cantor, quer entrar no mundo artístico, tem que ter o trabalho. Não vai achando que só beleza, eu quero ser um cantor. Eu também queria ser um cantor, mas eu não me preparei para isso. Eu acho muito bacana. Eu fico vendo o Evandro, por exemplo, assim, eu fico admirando mesmo. E caramba, é muito bacana, né? O dom, o talento, mas quem tem o dom se prepara. Não basta também ter só o dom, porque tem muita gente que tem um dom, né? Mas assim, se não tiver uma preparação, você em algum momento ali você vai pecar. Como por exemplo, hoje você chega em algum evento, se você for algum evento, ou até mesmo para se divertir, tiver tocando alguém ali cantando, um show ao vivo ou algo do tipo, como você vê a pessoa assim se desafinar ou algo do tipo assim, aquele olhar, ouvido clínico, né? Nem um olhar clínico, ouvido clínico para essa situação. Isso para assim. mim é terrível, assim. Eu quando saio de alguma coisa, que as pessoas, vamos basear ali, tem música ao vivo. É estranho, mas eu não gosto. Eu não gosto primeiro porque quando eu vou para um bar, eu vou para tomar cerveja e conversar e falar, e às vezes a gente fala alto, a gente se diverte, e tem uma pessoa ali que está cantando. Então, se eu vou a um bar com música ao vivo, é só se for um amigo que eu vá, ou alguma pessoa que eu vá para assistir essa pessoa. Né? Eu acho desrespeitoso eu ali tomando uma cerveja. E aí, além disso,
o meu ouvido não desliga. É automático, não tem jeito. Então eu vou ficar nesse ambiente, seria um ambiente de lazer, para eu tomar uma cerveja, comer alguma coisa, conversar. O meu ouvido está lá trabalhando, ouvindo se o cara afinou, se o cara desafinou, se a harmonia está certa, se a harmonia não está certa, se o som é ruim, se o som é bom, ou seja, o ouvido não desliga. Então essa é a crítica. Eu vim agora de táxi, estava tocando lá uma música que era alguma gravação ao vivo, que não estava legal, assim, entendeu? Desafinadão, a mulher no lugar, o cara em outro, não sei o que, tal, tudo meio mal cantado. Ou seja, o ouvido não desliga, não desliga. E existe a necessidade da qualificação, gente. Tem um microfone de qualidade, tem câmeras de qualidade, tem luz, tem um ambiente, tem um cuidado com o acabamento. Nada a gente faz de qualquer jeito. É. E aí, porque eu tenho uma voz, eu posso cantar? Posso. Mas cantar o quê? Cantar para quem? Cantar para quê? Qual a função? Eu posso ir no karaokê e cantar, beleza. Mas eu estou pensando em pagar conta cantando? Então eu preciso me qualificar. Exatamente. E na questão do canto, tem uma coisa, o instrumentista, por exemplo, um cavaquinista, ele não compra um cavaquinho de caixote de bacalhau. Ele vai comprar um cavaquinho legal. Na hora de botar o encordoamento, ele não vai botar fio de nylon ali, o arame farpado. Vai pegar um cavaquinho de criança, pô. O cara vai botar um encordoamento. Depois ele cresce, ele já compra um cavaquinho de luthier. Luthier é uma criatura que constrói instrumentos. Ele já vai botar uma captação, já vai botar uma corda um pouco melhor. Entendeu? Existe um investimento. Ele vai estudar. O cara estuda, o cara fica ali debruçado sobre o instrumento, elaborando o som. E cantores, como já tem com o instrumento ali, eles vão. Mas não é isso, gente. Ah, mas é caro. Ué, o cavaquinho do cara é caro. O encordoamento é caro. O cara vai fazer uma aula de cavaquinho que é cara. O equipamento que ele compra de som é caro. O investimento no canto é isso, precisa ter. Precisa de fonoaudiólogo, precisa de otorrino, precisa de professor de canto, precisa de cuidados. Não é chegar lá e sair cantando. Exatamente isso que você falou, investimento. Eu não tô pagando caro numa aula de canto, não tô pagando caro num cavaquinho, não tô pagando caro num violão. Eu tô fazendo investimento para me viver daquilo que eu amo, que é a música, né? Ou de outro tipo de arte. Vai fazer um teatro, eu vou investir em alguma coisa que vai me qualificar para aquilo ali. Então, o que acontece muito hoje, esse é o intuito também do nosso programa aqui, é trazer isso para as pessoas, porque às vezes a pessoa tem o dom, né? Uhum. A pessoa tem canta legal, mas assim, precisa de uma afinação, precisa de um tratamento, de uma qualificação para poder exercer aquilo ali, né? Sim. Não simplesmente, eu já canto bem, já tenho um timbre vocal legal, eu vou cantar, eu vou sair cantando aí, vou me inscrever nos programas de televisão, né? Sem se preparar. Se a pessoa, é que nem você falou, se a pessoa quer viver de música, quer viver de arte, precisa se qualificar, né? Precisa. Essa qualificação é fundamental. É fundamental, entendeu? A gente tem médico aí matando os outros. Aí você vê que o cara não é médico. Tanto quanto a gente morre, vou fazer, é só uma lipoaspiração. Não, cara, não é só uma lipoaspiração, não. Tu vai furar uma pessoa e vai ficar sugando o negócio lá, entendeu? É só um botox, morreu agora. Essas aplicações. Entendeu? E essa pessoa era qualificada? Não, essa pessoa era, sei lá, trabalhava no banco, resolveu abrir uma clínica de estética. Porra, meu irmão. Né? É qualificação, tem que ter qualificação. É muito sério isso. Cantar mal eu não vou matar ninguém. Não vai. Mas é o seu trabalho, é o seu ofício. Então, que cuidemos bem de nossos ofícios. Né? Eu sou muito orgulhoso de ser músico, de ser cantor, e eu cuido desse ofício. Eu honro esse ofício, entendeu? E por falar nisso, quem te inspirou no início? Como você decidiu assim, eu quero ser cantor, eu quero me dedicar a isso? E já emendando também, como você se tornou professor de canto? Partiu de onde isso? Beleza. Assim, é engraçado, né? Porque eu falei que eu comecei tardiamente lá, aos 24 anos, eu fui buscar um coral para cantar e tal. A minha mãe, ela cantava o dia inteiro. A vitrola lá de casa, já expliquei o que era vitrola. Vamos de novo para a nova geração, vamos lá. Vitrola era um artefato tecnológico, onde a gente colocava um disco, que era
uma circunferência de acetato. Ainda tinha um adesivinho no meio, né? Que assim. tinha um adesivinho no meio, que a gente colocava sobre a vitrola. Sobre esse artefato de acetato, a gente colocava uma agulha. Essa agulha podia ser de diamante, safira ou alguma pedra preciosa, que girava. Quando girava, fazia-se a mágica do som. Essa é a vitrola. Então a vitrola lá de casa tocava muito. Eu ficava ouvindo música o dia inteiro. A minha mãe era uma cantora doméstica, a ponto da vizinhança pedir música. Dona Nadege, canta aquela. Eu lá soltando minha pipa, rodando peão, jogando bola de gude, ficava ouvindo minha mãe cantar lá do quarto andar de um conjunto residencial da Praça Seca, onde eu morava. Enfim, eu cresci me musicalizando. As brincadeiras infantis da época também tinha muita música. Vem, vento, caxinguelê, cachorro do mato, que era isso, não tá com medo, cabarel. Tinha música para soltar pipa, música para jogar bola. Caramba. É canja de galinha, arranja outro time, tudo tinha uma música. Né? A gente brincava de roda, tinha música. Então, tinha também já uma musicalização ali dessa juventude. Eu tenho 63 anos, já falei, mas vale lembrar para quem está chegando agora. Enfim, e aí eu fui cantando. Eu nunca quis ser cantor. Isso é muito louco eu responder isso, né? As pessoas... Não? Eu nunca quis ser cantor. Eu nunca pensei em ser cantor. Eu nunca sonhei em ser cantor. E isso é uma loucura. É uma loucura assim. Eu sou um cantor. Né? E eu não tenho explicação para isso. E eu me emociono quando falo disso. Aí o diferencial, entendeu? Eu não vi o Roberto Carlos e quis ser Roberto Carlos. Eu não vi o Jamelão e quis ser Jamelão. Eu não vi o Luiz Melodia e quis ser o Luiz Melodia, ou o Milton Nascimento, ou o Gonzaguinha, ou as pessoas que são minhas referências. Eu me lembro de ouvir, uma vez eu estava ouvindo um disco do papai lá, e aí veio Elisete Cardoso cantando: ah, se eu te pudesse fazer entender, sem teu amor eu não posso viver. E de nós dois, o que resta sou eu ao amor. E isso era a capela. A capela significa voz sem acompanhamento instrumental. E aí, eu era um moleque, eu não me lembro a minha idade, sei lá, 13 anos. Eu voltei várias vezes a agulha para ouvir a mágica da voz da Elisete Cardoso, a capela, no LP do papai lá. Entendeu? E aí, aí os amigos ali na Praça Seca, onde tinha uma roda de violão, me chamavam: chama o Pedrão. Aí eu ia lá cantar. Eu nem era Pedrão na época, era só o Pedro. E porque eu gostava muito de cantar, eu ouvia muita música. Quando eu fiz 23 anos, eu falei: pô, quero cantar num coral. Fui cantar num coral. Aí cantei num coral, cantei em outro coral, fui cantar no Garganta Profunda, que era um grupo vocal. Fui estudar no Vila Lobos. Embora eu não tivesse pensado nisso, mas eu fui me qualificando. Eu fui para o Vila Lobos, que é uma escola de música do estado, que tem lá no centro da cidade. Isso aí, com 23 anos? Hã? Isso com 23 anos? anos? A partir dos 23, entre 23 e 24 anos, que eu resolvi buscar esse caminho. Olha quanto tempo. Olha quanto tempo. E aí eu vi um piano, eu vi uma partitura, o cara falou que eu era barítono, que é uma qualificação vocal, né, das pessoas graves, baixo, barítono e tal. E aí eu fui seguir esse caminho. Aos 40 anos eu me formei em canto na Unirio. Né? Tem um trajeto. Cantei no Garganta Profunda por 15 anos, que é um grupo vocal que cantava música brasileira. Gravamos alguns CDs e LPs, eu não lembro mais. Eu fiz 3 CDs solos meus, que a gente acha lá no Spotify. Se botar Pedro Lima e o nome dos CDs, um é Carioca, o outro é Mestiço e o outro é Futebol Musical Brasileiro Social Clube. Vocês vão achar esses registros lá no Spotify. Enfim... E aí eu sou cantor hoje, entendeu? Essa aqui é a loucura. E vivo disso, e criei filho com isso, e pretendo seguir com esse ofício. O professor de canto foi um entendimento de que eu precisava de ter um leque aberto. Então eu já era cantor. Toquei saxofone por algum tempo, assim, no Garganta Profunda, os discos do Garganta Profunda, que é esse grupo vocal, tem lá eu de saxofonista, a gente fazia show comigo de saxofonista também. Foi o entendimento de que eu tinha uma coisa ali que eu precisava transmitir. Que isso tem a ver com ancestralidade, tem a ver com transmissão oral, né? Eu falei da vovó, não sei se eu falei da vovó já com a câmera aberta. Não, ainda não. Minha avó era uma senhora aqui de Saracuruna, que eu passava os 3 meses inteiros de férias na casa da minha avó, de dezembro a março, né? E não tinha luz ainda elétrica, minha avó era uma parteira, benzedeira de Saracuruna, todo mundo que passava a casa da minha avó pedia bênção a ela e tal. Enfim, por que eu falei da vovó?
por causa da ancestralidade. Por conta da ancestralidade, ou seja, ela tinha uma coisa de transmissão oral. Então tem uma coisa de transmissão oral, de passar conhecimento. Respeita os mais velhos. Conselho aos mais jovens. Respeita o mais velho, porra. Pelo amor de Deus. Tá difícil hoje em dia. Feio, tá feio mesmo. Tá feio. Esse negócio de não respeitar mais velho. Então, respeitava-se os meus mais velhos. E eu, como mais velho hoje, com 63 anos, eu tenho muita informação a passar. A informação comigo não vale de nada, né? E voltando ao Evandro, assim, a gente está fazendo propaganda do Evandro hoje aqui. Mas ao Evandro e todos os outros alunos da minha escola lá, que é a Escola Pedro Lima, onde eu trabalho o canto brasileiro, o cantar brasileiro. A gente teve a Clementina de Jesus no Brasil. A Clementina de Jesus foi um grito de decolonização do canto brasileiro, entendeu? Martinho da Vila falou, pode cantar partido alto e pode cantar ponto, né? Pode. O João Bosco, posso cantar desse jeito? Ela falava para ele, pode, entendeu? Os caras da academia, Francisco Mione, Turíbio Santos, que são as pessoas eruditas, falam, gente, tem uma pessoa que faz essa música, Caetano, Gil, Milton Nascimento, foi todo mundo entender que tinha uma criatura que deu um grito da música brasileira. Na época que tinha Jovem Guarda, né? Que a Jovem Guarda, que era uma galera da Zona Norte, não se deu muito bem, porque era um monte de pobre da Zona Norte, junto, competindo com um montão de rico da Zona Sul ali, fazendo a bossa nova. Então era Tim Maia, era Jorge Ben, era Erasmo Carlos, entendeu? Era uma galera que era da Tijuca. Não, essa galera da Tijuca aí, vamos aqui na Zona Sul, aqui na bossa nova, que tá todo mundo nos apartamentos em Copacabana e no Leblon. Não estou desmerecendo nenhuma nem outra, tá? E aí ainda tinha os grandes cantores do Torre meu ébrio. E aí veio Clementina de Jesus, entendeu? Com canto ancestral, marca brasileiríssima de um canto que se fazia ali. E eu prezo por essa transmissão de conhecimento, né? Voltando. Por isso, talvez, eu seja professor. Bacana. Né? Não dá pra pegar o timbre de voz do homem, não, cara. E por isso talvez eu seja professor, pela necessidade de transmissão de conhecimento. Bacana porque, assim, tem pessoas que têm um conhecimento, mas não passam o conhecimento. Você tem um conhecimento, absorver o conhecimento para sua carreira de cantor e tá passando agora o seu conhecimento para os artistas, né? E eu tenho que passar esse conhecimento. E receber esse conhecimento é investimento. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. No investimento que se faz, entendeu? O cara vai ser pedreiro, ele vai comprar uma colher de pedreiro maneira. Uma desempenadeira maneira. Entendeu? Ele vai comprar um saco de cimento que não vai cair a porra da parede da pessoa lá. Entendeu? Vou no muro eu vou passar cal, mas dentro de casa eu vou comprar uma tinta que não vai encostar, minha roupa não vai... Entendeu? Então é isso, para varrer. Outro dia eu fui no mercado comprar vassoura, cara, eu escolhi uma vassoura maneira lá, de piaçá, porque as vassouras... Então, tudo é um investimento, gente. Para varrer uma casa, lavar a louça, ou cantar, ou ser dentista, advogado, sei lá o quê... Tem que buscar a melhor qualidade, né? Tem que buscar a qualificação. A qualificação é fundamental para a vida da gente. E a qualificação, já emendando nisso aí, o Evandro comentou uma vez que ele foi até perguntado por que troca de roupa durante os ensaios. Né? Ele não consegue trocar na avenida, óbvio, mas assim, durante os ensaios ele troca de roupas umas 2 ou 3 vezes, mais ou menos ali. E ele falou que refresca o corpo e melhora as cordas vocais, né? Assim, a questão do incômodo também. Isso, qual a importância disso, assim, pra galera, assim? Não necessariamente trocar de 2 ou 3, mas pra você ver que ele pensa em tudo na técnica. Sim. Cantar é uma atividade física. Isso é fundamental que se entenda. Cantar é mandar músculos fazerem coisas. É comandar a musculatura. E cantar é da boca para dentro. Esse microfone aqui, ele só vai reproduzir o que meu corpo produz. A plateia vai ouvir o que meu corpo produz. Portanto, tudo que acontece no meu corpo. O meu corpo é quem produz som. Se o meu corpo está desconfortável, o som vai estar desconfortável. Se o meu corpo está cansado, o som vai estar cansado.
Se o meu corpo não está apto ao exercício daquela função, eu não vou exercitar aquela função de forma competente. Essa é uma palavra difícil, mas enfim. Então, quando ele está muito suado, com suor escorrendo, suor correndo no olho, a camisa ensopada de suor, isso lhe dá, né, um desconforto que vai passar para a execução dele, para a interpretação dele, né, para o exercício da função. Quando ele sai dali, todo melecado, suado, com a camisa e troca, ele volta com o corpo dele com outra qualidade. Por que um jogo de futebol tem um intervalo? Para a pessoa voltar para lá, troca o uniforme. Você vê que eles voltam com o uniforme novo. Isso aí, já volta com o uniforme limpo. Os caras devem tomar um banhozinho, não sei o quê. O cara volta, entendeu? E o cantor cantando por 2 horas seguidas num ensaio, ele precisa. Vamos falar do Pavarotti. Eu sempre comparo cantores de escola de samba aos tenores. O que acontece com o Pavarotti? O grande tenor que todo mundo conhece. Uma ópera. Se uma ópera tem 3 horas, o Pavarotti vai cantar ali, me arrisco dizer, preciso ver isso com mais cuidado, mas 30 minutos o Pavarotti canta. Se cantar 30 minutos. Ele canta algumas áreas. Áreas são os solos que um cantor de ópera tem. Desses 30 minutos que o Pavarotti canta, ele vai cantar 2 áreas, 2 canções, que tem um extremo agudo. Só que dentro desses 30 minutos de uma área de 3 horas, ele não fica no palco o tempo inteiro. O Pavarotti vai para a coxia. Coxia é tudo que acontece fora do palco. Ele vai para o camarim. Vai ficar sentado assistindo a ópera na televisãozinha, ouvindo pelo som que tem no camarim. Quando está próximo dele voltar, ele volta para a cena e canta. Beleza. Num dia é o Pavarotti, no outro dia é outro tenor. Eles não cantam 2 dias seguidos para se descansarem. Corta para o cantor de samba enredo. Ele canta durante 2 horas o extremo agudo. Nem o Pavarotti não seria capaz de cantar samba enredo. Cara, rapaz. Pode chegar para o Pavarotti e dizer que eu disse isso. Rapaz. Entendeu? Pavarotti não seria capaz de cantar samba enredo. Ele não ia ficar 2 horas cantando uma música no seu extremo agudo, que é o que acontece com os cantores de samba enredo, que eu acho que é uma brutalidade. Né? Até pela escolha dos tons. Os tons são super agudos, é uma coisa que a gente precisa discutir, a gente precisa entender por que ficar cantando uma coisa tão aguda durante 2 horas. Uma música muito aguda, ela não fica melhor. Uma música muito aguda não fica mais bonita, e uma música muito aguda, ela não empolga mais. Isso não é verdade. O que empolga é a personalidade, o que empolga é um corpo que consegue cantar bem uma música, o que empolga é uma boa composição. Isso é um papo longuíssimo, que é a escolha de tom de samba enredo. Né? E o cara fica cantando muito agudo durante muitas horas. E aí, se não tiver capacitação ou acompanhamento fonoaudiológico e de otorrino, e ainda assim é cruel. Fala aí. Isso que eu ia te perguntar, foi bem tocado esse ponto aí, que eu não me lembro de ter ouvido outras vezes o pessoal falar abertamente sobre isso. Você acha que, juntando com os compositores, né, de samba enredo, você acha que se juntasse e debatesse esse tema, como você disse, é um tema longo, né? São muitos compositores. Você acha que daria para ajustar, até mesmo para não forçar tanto o cantor, né? Porque realmente, se você parar para analisar, tem um desfile, mas tem ensaio toda semana, né? Ensaio agora vai começar as escolas, né? A Grande Rio vai começar ensaio de quadra e ensaio de rua, né? Então o cara já vai ter ali, fora as apresentações da escola, né? Os eventos que a escola faz. Ensaio terça-feira, ali bota ali umas 2 horas de ensaio também. Aí ensaio de rua também. A apresentação que a escola vai ter que fazer em algum lugar. Aí tem a viagem, que o Evandro também vive viajando para outros estados aí. Você acha que se debatesse isso com os compositores, acha que seria possível disso acontecer? Olha, eu acho que isso é uma discussão fundamental para a saúde vocal e para o melhor desempenho de um cantor de samba enredo. O compositor de samba enredo, às vezes é músico, às vezes não. Às vezes é um cara que é médico, que escreve. Outro dia eu peguei um taxista saindo da avenida, um cara falou, pô, eu sou compositor, não sei o quê, gastei maior grana, no meu carro de som era Tinguinha, era Evandro, não sei o quê, gastei um dinheiro, tinha que pagar cerveja, pagar churrasco, pagar ônibus, não sei o quê. E aí esse cara, esse taxista, né, imaginei, vai lá e compõe um samba, mas ele não canta.
Aí ele resolve achar que o tom dessa música é um determinado tom. Aí chega pro Evandro e fala, você tem que cantar nesse tom. Por que que ele tem que cantar nesse tom? É o poste mijando no cachorro. É. Entendeu? O Evandro é o cara que estudou canto e que sabe que o melhor desempenho do seu corpo para aquela função, nesse tom não vai rolar. Eu sou cantor. Então, às vezes eu vou escolher um tom, o cara fala, porra, Pedro, esse tom não, esse tom é ruim de tocar, deixa uma corda solta. Se eu vou escrever para uma flauta, eu tenho que saber como é que escrevo para uma flauta. Se eu vou escrever para cavaquinho, eu tenho que saber como escrevo para cavaquinho. Se eu vou escrever para voz, eu tenho que saber como escrever para voz. O samba do senhor compositor vai ser melhor executado se melhor cantado for. E para ser melhor cantado, precisa estar num tom que esse corpo que vai executar essa música tenha conforto. Essa que é a onda. Exatamente isso. E falando de samba enredo e cantor, o que o Evandro mais evoluiu na sua visão depois que começou as aulas de canto? Consciência. Consciência corporal. O entendimento de que o corpo dele é que produz som, não é o microfone. O entendimento que o corpo dele que produz som, não é a sala. É o entendimento técnico, físico e estrutural da produção de som. A produção de som, ela está no nosso corpo. Então, no que o Evandro evoluiu? No entendimento físico da produção de som. E aí, se ele entende que o corpo dele é que produz som, ele consegue produzir som de melhor forma. Então, ele consegue destilar o seu talento a partir da consciência física da produção de som. Então, o Evandro se tornou melhor cantor? Ele talvez tenha se tornado um cantor mais competente, ou seja, o cérebro dele manda e ele faz. Talvez antes o cérebro mandasse, ele não tivesse ferramenta para fazer. Então a onda é ferramentas. Eu brinco, quando eu era criança, eu tinha uma caixa de lápis de cor com quatro cores. Tinha uma vizinha minha, que morava no primeiro andar, uma amiguinha de infância, que tinha uma caixa de lápis com 24. Eu tinha uma lápis, ela tinha uma caixa de... Eu falava, mãe, posso brincar com a Clarice? Eu queria brincar com a Clarice, cara. A Clarice tinha uma caixa de lápis de cor com 24. Então, o que acontece? O Evandro tinha uma caixa de lápis de 4 cores e agora ele tem uma de 280 mil cores. Tem um lastro enorme para poder exercer. E o que acontece? Você desenvolve agilidade de conseguir essas ferramentas. Isso é que é técnica vocal. Técnica vocal é ferramentas para que você potencialize o seu desempenho com a maior eficiência, o menor desgaste físico possível, porque desgasta, e com maior durabilidade do seu instrumento, que é seu corpo. Isso que é técnica vocal. Entendeu? Então, no que o Evandro cresceu? Em ferramentas. A caixa de ferramenta dele agora, Rapaz, tem ferramenta para dedéu. Ele pode fazer a obra que ele quiser fazer. Cara, eu ouço o Evandro cantando, eu juro por Deus, já falei isso pra ele, dá arrepio, porque além ele coloca a técnica e a emoção, porque, né, porque ele ama fazer aquilo. Então, quando ele começa a entoar assim, Cara, no mini desfile, eu entro assim, meu irmão... No mini desfile agora, aqui na cidade, no mini desfile aqui na cidade, o Bola, que é o diretor de harmonia, o Bola falou, cara, se tu não fosse casado, eu ia casar contigo, porque eu fiquei todo arrepiado. O Bola dizendo, que é um dos diretores de harmonia, né? Ele já ali... o Cleiton, né? O Cleiton, ele falou, cara, negão, se tu não fosse casado, eu ia casar contigo, porque o Evandro cantou lindamente. E a primeira sessão do samba, que ainda não tem bateria, é isso. Eu vi, tu tava junto com o carro de som, Sim, eu vi. sim, A sim. mina é cocorio. Aí ficou como se fosse um coral ali, né? Isso, Lindo. É lindo isso. E isso é o quê? Isso é técnica. Porra. Entendeu? Eu me lembro quando eu fiz lá esses meus 23 anos lá, saindo da Praça Seca. Saindo da Praça Seca não, buscando coisas para além da Praça Seca, eu cheguei no coral. Eu perguntei ao regente do coral na época, me diz um livrinho aí. Aí o cara me indicou um livro lá, Como Ouvir, Entender Música e tal. Eu fui lá na livraria, eu comprei e tal. E eu vi uma coisa que nunca mais esqueci, que é o compositor, ele não fica esperando pela inspiração. Ele compõe com técnica, ele desenvolve uma técnica de composição. Isso aí. Aí eu falei, gente, eu achei que o cara tinha que ficar lá na praia esperando passar uma gaivota e ter uma inspiração. Não.
Ninguém faz samba só porque prefere, né? Então tem todo um estudo. O Cartola senta lá, o Cartola pega o violão dele, ele pega lá a bebida que ele gosta, cigarrinho, e fica lá compondo, escolhe um acorde, escolhe uma nota, escolhe uma letra. Usando a Esquece nosso amor, vê se esquece, porque tudo no mundo acontece. Então isso é composição, isso é trabalho do Cartola, sobre um violão, sobre uma letra, sobre uma melodia, sobre um acorde, sobre um encadeamento de acordes. Então tudo isso é trabalho técnico. Cartola foi para a escola? Foi a escola da Mangueira, a escola da casa dele, de fazer várias vezes a tal da repetição que eu falo, para ele entender um caminho harmônico, entendeu? E é um belíssimo compositor. E o Evandro, usando as técnicas que você passou pra ele, ganhou o prêmio de estandarte de ouro do carnaval, né? Ganhou o prêmio de estandarte de ouro do carnaval e em seguida ganhou um carnaval. Ganhou um carnaval. Ah, ele ganhou um carnaval? Sozinho não. Não. É uma equipe, é um trabalho de equipe, é um trabalho de canto, de bateria, de figurino, de carnavalesco, de alegoria, de como chama isso? De carro alegórico. Ou seja, é muita gente envolvida. Mas toda essa muita gente envolvida navegou nas ondas sonoras da voz de Evandro Malandro. Exatamente isso. Eu costumo dizer assim, não só eu, mas o pessoal que vive escola de samba, o intérprete junto com o carro de som, a bateria, puxa muito a escola, né? Assim, vai dizer muito o que vai ser aquele desfile ali. E você chega na quadra da Grande Rio, vê o Evandro ali, com a seriedade, colocando as técnicas, aplicando as técnicas, junto com o carro de som, né? Que o carro de som também tem uma sintonia bacana ali. Você vê que tem um trabalho ali. Aplicando aquilo ali, a escola vai junto. Eu falo que eu não sou componente da escola, sou o torcedor. Eu chego na escola, eu me arrepio. Não só porque eu sou torcedor, porque se fosse uma questão de desafinação ou algo do tipo, não iria me pegar bastante, como teve outros intérpretes na Grande Rio que eu não senti assim... Essa coisa que eu sinto hoje, ouvindo o Evandro cantar. Então, como você se sentiu vendo o Evandro ganhando? O Evandro e a escola, mas assim, especificamente o Evandro ganhar o estandarte de ouro, aplicando as técnicas. Cara, eu brinco que é lacrimogênio, né? Ou seja, é de chorar, entendeu? É de chorar e é o reconhecimento de um trabalho. É o reconhecimento dessa coisa que eu estava falando agora, dessa coisa da transmissão de conhecimento, que é um legado ancestral, né? É um conhecimento que eu tenho e que eu venho desenvolvendo esse conhecimento e que esse conhecimento transbordou de mim e alcançou o Evandro, entendeu? E ele entendeu, porque tem isso, ele entendeu a necessidade desse conhecimento e foi trabalhar esse conhecimento, entendeu? O conhecimento saiu da sala de aula lá de casa e acompanhou e acompanha o Evandro. E aí qualquer pessoa que receba conhecimento e que traga esse conhecimento consigo e que desenvolva esse conhecimento e trabalhe esse conhecimento, vai ter êxito. Isso não é coisa de autoajuda, isso é coisa de trabalho, entendeu? É trabalho. Ah, olha quanto talento. Mas olha quanto trabalho por trás desse talento, né? Olha quanto investimento por trás desse talento, né? Tem o investimento da escola, né? A Grande Rio investe nisso. A Grande Rio investe no desenvolvimento desse cantor. E eu sei disso e eu agradeço a Grande Rio. O Evandro sabe disso, ele sempre agradece a Grande Rio. E eu agradeço a todos que investem em conhecimento, investem em desenvolvimento de um produto artístico, que a pessoa senta lá na arquibancada, vê e acha lindo, né? Vai lá no Spotify ouvir o Evandro cantar e acha lindo, vai ouvir os outros cantores com os quais eu trabalho e acha lindo. Tem lá o carro de som da Vila Isabel, me ouviram e falaram, cara, Pedrão, o carro de som da Vila Isabel tá bárbaro, tá? É trabalho, não é mágica, é trabalho. Comprometimento. É isso, é trabalho. E esse conhecimento eu tenho comigo e vou repassar. É só chegar junto. Cara, é muito bom ter pessoas assim que passam o conhecimento, cara, é muito bom, assim, eu acho suma importância. E você já parou para pensar assim, quantas vidas você salvou através do canto, através de passar esse conhecimento seu? Acho muito bacana isso, cara.
É engraçado isso, né? Porque essa coisa do projeto de educação e de formação de pessoas, né? Na verdade, eu nem sei, mas assim, eu dou muita aula, eu tenho uma escola lá, e às vezes a pessoa chega do trabalho e fala assim, pô, Pedrão, eu vim para a escola hoje, não queria vir, mas quando eu cheguei, cara, eu renovei toda a minha energia aqui através disso, né? Através da música. E a arte é sabidamente aí pelos cientistas, todos pelos neurocientistas, né? Que a arte, de forma geral, e agora não só a música, não só o canto, elas nos afetam neurologicamente, né? E que por consequência afeta as nossas vísceras, vai afetar o fígado, o coração, o rim, o baço, o intestino. É a onda que vibra em você. E se essa onda vibra em você, ela te transforma, ela te cura, né? E a arte tem uma força muito grande. Não só o canto, mas a arte para o mundo e todas as manifestações, todas as sociedades, né, que se desenvolveram no mundo, em qualquer parte do mundo, tem música, ela tem arte, ela tem pintura, ela tem dança, ela tem instrumento, e esses instrumentos, essa música, essa dança, e muitas dessas populações originárias tinham e têm até hoje propriedades curativas. A minha avó aqui em Saracuruna era parteira, benzedeira, e ela tinha preces de cura, eram palavras de cura, eram gestos de cura, né? As tribos indígenas têm danças de cura, tem instrumentos de cura, tem o que a gente chama de palhaços da alegria, como é que é? Tem um grupo de artistas que vão nos hospitais de palhaço e vão fazer palhaçaria e efetivamente ajuda os pacientes internados, entendeu? Tem amigos que vão cantar nos hospitais, que efetivamente contribuem para a cura dessas pessoas. Então, a arte ela é mais do que meramente um entretenimento. É um entretenimento, mas é um entretenimento que tem um grande poder de cura. Né? Parece uma pregação, mas tem um grande poder de cura. Com certeza. De equilíbrio emocional, de saúde mental, que é uma coisa que hoje a gente fala. Antigamente, não sei quem é retardado, né? Hoje, opa, Hoje não. calma aí, vamos olhar para essa criança. Por que essa criança não aprende? É retardado? Opa, peraí. Tem que ter cuidado. A gente tinha muitas doenças que não eram diagnosticadas e a gente era tratado de qualquer jeito, né? E hoje em dia chegaram os diagnósticos, chegou uma atenção, a cabeça voltou para uma coisa mais ampla do que somente é só uma caneca. Não é só uma caneca, não. Teve uma pessoa que foi lá, que pegou o barro, que moldou, que enfiou a mão no barro, que cozinhou o barro, que moldou a caneca, que pintou a caneca, que fez a tinta. Olha quanta coisa por trás de uma caneca. Mas é só uma caneca. Não, tem um trabalho por trás. Tem um artista que fez, tem o cara que desenhou. O cara que desenhou, ele foi estudar que fonte que eu vou botar para falar de sintonizando. Que imagem eu vou colocar? O cara que pegou o barro, ele pegou um barro lá. Aqui em Saracuruna, fazer lá um fogão de lenha com a minha avó, há muitos anos atrás, ela queria tabatinga, que era uma espécie de barro que ele achava legal para fazer o tal do fogão de barro lá que a gente fez. Então, cara, tudo é conhecimento. E tudo tem um poder de cura em algum momento. Até quando eu estou lá em casa trocando uma lâmpada... que eu adoro fazer essas coisas assim, isso vai me trazer um conforto, vai me trazer uma coisa. Pô, legal. Pedro, eu quero te agradecer por você ter passado todo, assim, o seu conhecimento, principalmente para essa nova geração que está assistindo. Eu acho isso de suma importância, por isso que, como eu te falei, isso é o intuito nosso, de passar essa visão para a galera. E te agradecer por tudo. Eu já conheci seu trabalho através do Evandro falar, Evandro, meu professor. E assim, já fiquei mais fã de você, pela pessoa que você é, primeiramente, e o profissional que você é. Assim, só tenho que te parabenizar. Deus te abençoe por tudo. E continue nessa pegada aí, ajudando as pessoas que precisam. Muito obrigado. Fiquei feliz de falar. Eu gosto muito dessa coisa da transmissão, né? Da transmissão do conhecimento. E eu gosto muito de falar. Pô. E acho fundamental. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês.
Minha voz ficou bonita aí? Porra, um vozeirão desse, né? Porra. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a vocês todos. Obrigado pelo convite. E é isso, vamos que vamos. Pô, podia finalizar com um canto, alguma coisa, né? Um popular só pra galera. Se me der um beijo eu gosto, se me der um tapa eu brigo, se me der um grito não calo, se mandar calar, mas eu falo. E se me der a mão, claro, aperto, se for franco, direto e aberto. Tô contigo, amigo, e não abro. Vamos ver o diabo de perto, mas preste bem atenção, seu moço. Não engulo a fruta e o caroço. Minha vida é tutano, é osso. Liberdade virou prisão. Se é amor, deu e recebeu. Se é suor, só o meu e o teu. Verbo eu pra mim já morreu, quem mandava em mim nem nasceu. Vá viver e aprender, vá viver e entender, malandro. Vá compreender, vai tratar de viver. E se tentar me tolher é igual ao fulano de tal que tá aí. Se é pra ir, tamo junto, se não é, já não tô nem aí. Caraca, porra, sensacional! Pedro Lima no Sintonizando Mais, galera. Obrigado, gente. Porra, obrigado de novo, te agradeço por tudo. Muito obrigado, Pedro. É isso, galera. Se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. E aciona também o sininho das notificações, hein? Pra vocês ficar por dentro de todas as novidades que postarmos aqui, valeu? Ó, não deixa de seguir lá no Spotify e no Deezer, valeu, galera? É isso, um forte abraço, tamo junto. Porra, sensacional, mano.